Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Na aula anterior nós fechamos os muros, né, do terreno. Nessa aula a gente vai fechar aqui as paredes do jardim baixo, tá? Jardim baixo, obviamente, é esse que fica aqui logo próximo ao ateliê, nessa parte mais baixa, tá? Lembrando que esse jardim baixo foi conservado da parte existente do terreno, tá? E no caso a gente aqui acrescentou, na verdade, algumas paredes para jardim e para horta, tá? E também aqui uma pia logo nesse ponto ao fundo, mas para manutenção mesmo do jardim, para quem pegar no caso as hortaliças, já teria aqui a pia logo ao lado, tá? O projeto piloto, vocês vão entender melhor que as paredes que eu estou falando são exatamente essas aqui, próximo ao deck da piscina. Essas mais altas que são para a horta, tá? E inclusive terão aqui alguns bancos, tá? Que ficam aqui próximo dessas paredes também, aqui, que fica aqui ao lado do ateliê, logo aqui próximo ao piso, tá? Que fica aqui na área externa do ateliê, certo? Então vamos lá. Abram a vista jardim baixo, tá? Para que a gente possa modelar essas paredes. A questão de modelagem de parede, não levem ao pé da letra, por exemplo, o nível, tá? O nível ele serve como referência para que você consiga modelar elementos conforme cada nível, obviamente. Porém, não significa que você tenha que desenhar exatamente naquele nível que você está no momento, tá? Eu posso, por exemplo, desenhar uma parede, modelar uma parede no nível jardim e transportá-la para o nível térreo, tá? Só para ficar claro esse entendimento. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é do CAD como referência, como a gente já está usando nas aulas, tá? Quem não tem esses arquivos, me envie um e-mail que eu adicione vocês nas pastas usadas nas videoaulas, tá? Para vocês acompanharem os exercícios. Então, podem acionar também, inclusive aqui o VG, tá? Que o VG já é o atalho para visibilidade de sobreposição, tá? Gráfica. E aí, na categoria importada, tá? Categorias importadas, você pode acionar aqui planta baixa térreo, que aqui é referente ao que a gente já está trabalhando aqui no projeto desde o início. Então, vou aplicar, ok. Não se preocupem, por exemplo, com paredes que ficarem com tons cinzas, tá? Porque geralmente as paredes que são, o arquivo que é inserido em um determinado nível, algumas vezes eles podem aparecer mais como uma subjacência, tá? A parede em si do CAD. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já tenho uma parede, então pode até entrar já no comando parede, vocês já vão encontrar aqui uma parede cimento queimado, tá? Essa parede vocês têm que duplicar, tá? Primeiro porque duplicar sempre para conservar os elementos que a gente já está trabalhando no projeto e no caso, nesse caso específico, porque o jardim, boa parte dela eu preciso de revestimento por fora, porém a parte interna eu só tenho necessidade aqui do reboco. Isso em fase preliminar, tá, pessoal? Porque eu entendo que um jardim, por ser uma área molhável, você tem que impermeabilizar também as paredes internas. Mas nesse caso, eu estou trabalhando aqui com o estudo preliminar, é aquele projeto que você apresenta, que pode mudar várias vezes, então eu não estou preocupado ainda com os detalhamentos, tá? Então vamos lá, editar, duplicar,
Eu estou adotando essa parte da frente do nome como sendo parte externa, portanto, aqui essa primeira parte é onde vocês vão renomear por ser a parte interna, tá? Então, reboco. Vou até aqui ao final, posso apagar esse 2 aqui, porque quando ele duplica, ele conserva o nome e só acrescenta algum número na frente para que a parede não fique igual, porque o Revit não aceita elementos com o mesmo nome, tá? Então, ok. Vou editar essa parede e na parte interna, né, como mostra aqui na janela de editar montagem, você vai escolher o reboco, tá? Reboco já é um revestimento que a gente tem aqui dentro dos nossos materiais, tá? A gente já foi criando durante as aulas. Então, na pesquisa digitando reboco aqui, você já vai encontrar DM_reboco. Ok. A espessura da parede continua a mesma, tá? Com um bloco de 9 centímetros. Ok, novamente. Aqui uma atenção, tá? Porque eu quero que as paredes virem nas extremidades. Vocês vão entender isso na modelagem aqui. A função dessa parede é uma parede externa, tá? Ela é uma parede de fora, não é internamente a edificação. Ok. E aí eu aproveito que o CAD já me possibilita, tá? O alinhamento, antes disso, já posso também configurar aqui a face de acabamento externa, tá, pessoal? A restrição, já posso deixar também como nível 0, a partir do jardim baixo. Não conectado na restrição superior. Altura, 0,60 centímetros. No caso do meu projeto eu adotei, tá? 60 centímetros. E aí eu começo a desenhar por fora aqui, tá? Agora, entra naquela situação que eu falei na aula anterior, que é do muro, tá? Quando você começa a desenhar, embora eu esteja desenhando pela parte da face externa, a parede começa a ser desenhada para a parte de baixo, sendo que ela deveria estar na parte superior. Então, o que eu faço para corrigir isso? Com a barra de espaço do teclado, ela já vai para o local adequado, tá? Essas questões acontecem muito pela forma que você está, no caso, desenhando essa parede, tá? Se eu direciono o mouse para a esquerda, ele vai desenhar essa parede para cima. Se eu movimento ele para a direita, ele já desenha essa parede para baixo. Então, a barra de espaço serve para corrigir essas questões. Então, eu clico aqui nessa minha referência. Lembrando que na barra de opções eu preciso deixar a cadeia acionada para que o comando não saia. E eu vou fazendo a sequência conforme eu tenho aqui o CAD até o ponto que eu desejo, tá? Vou clicar na seta modificar para sair do comando. Agora eu vou começar a desenhar a parede da horta, tá? Aqui é o jardim. Lembrando que quando eu pedi para desenhar pela parte externa e dei o espaço, ele ainda assim conservou a parte sendo externa, porque aqui eu estou vendo os grips, né, de orientação da parede. Se eu clicar, ela vai para um lado ou para o outro. Então eu vejo que a parede realmente está na posição adequada, na posição correta. Então agora a gente vai aqui para a parede da horta, tá? Comando parede, tá? Aqui arquitetura. Nesse caso específico eu vou trabalhar com 90 centímetros de altura, tá ok? Eu vou precisar de uma paredinha aqui, por exemplo. Lembrando também que eu já configurei essa face de acabamento externa e aqui cadeia, tá? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, essa paredinha que fica nesse trecho. Por quê? Porque quando eu for colocar essa bancada aqui, né, uma bancada de granito, inox ou qualquer um que seja, eu preciso desse suporte, né? Eu preciso dessa parede para colocar essa bancada. Então eu vou dar S porque eu estou no modo cadeia
e crio, por exemplo, essa parede aqui, tá? Nesse trecho. O CAD, inclusive, ele está fazendo uma parede externa, tá? Mas nesse caso específico, eu não preciso fazer essa parede já para a parte de fora. Eu já posso aproveitar para o fechamento do jardim e também para o apoio da bancada, tá? Então, continuando, sempre barra de espaço caso a parede desenhe de uma forma errada, tá? O lado dela. Vou seguindo até fechar a parede onde eu quero modelar. Então, vou entrando aqui em 3D Nova, tá? Eu verifico o trecho que eu acabei de desenhar, como sendo essas paredes aqui do jardim, ok? E essas mais altas, paredes, no caso da horta, tá? Não se preocupem agora, por exemplo, aqui nesse sentido, com as paredes que são internas, por exemplo, para dentro da pia. Por quê? Nesse caso, boa parte das paredes eu tenho elas sempre com o reboco para dentro. Porém, essa que eu já tenho aqui como reboco interno, por exemplo, eu posso já selecionar e usar a parede que eu já tenho aqui configurada, que é o cimento firmado. Porque nesse caso, eu preciso dos dois lados. Com exceção, obviamente, aqui, tá, pessoal, dessa outra aqui, que eu só preciso de cimento queimado só dessa parte aqui, tá? Eu vou deixar o reboco desse outro lado. Eu posso até conservar a parede com o reboco, tá? E caso ela fique o reboco para esse lado, eu vou para dar o espaço nesse caso aqui específico e a parede continuar no mesmo local, tá? Eu venho aqui na paleta de propriedades, marco linha central no núcleo e dou espaço. Ela girou a parede deixando o reboco para o lado de dentro, porém ela conservou o mesmo eixo, tá? Cuidado com essas alterações porque você pode desalinhar a parede e acabar entendendo que ela não foi vista a questão de eixos, tá? A gente sabe muito bem que as paredes podem ser alinhadas pela face de acabamento externa, pela face do núcleo ou pela linha central do núcleo. Eu sempre prefiro linha central do núcleo quando eu quero permanecer a parede no mesmo local, tá ok? Então, feito isso, eu vou agora modelar essa parede que vai ficar aqui logo abaixo aqui do deck da piscina, tá? Aqui eu tenho uma parede que inclusive é uma parede existente. Eu tô na vista nova, tá? Numa vista de nova construção, porém eu posso também desenhar nessa mesma vista e trocar essa fase, tá? É o que eu vou fazer aqui agora, até por questões de exercício, porque nem sempre eu vou precisar desenhar essa parede na fase existente. Por que isso acontece? Se eu tenho um piso que ele vai ser criado na fase de construção nova, obviamente eu não vou enxergar isso no que está no existente. Então, como que eu vou ter essa referência? Então, às vezes eu prefiro desenhar no que está novo e aí eu só simplesmente mudo a fase da parede para existente, tá? Então, vamos lá. Vou entrar aqui no jardim, tá? Que é jardim embaixo, como sendo nova, certo? Vou entrar no comando parede. Nesse momento, as restrições, tá, pessoal? Vou usar inclusive da reboco aqui. Nesse momento, as restrições ainda vou conservar como 0 do jardim e não conectado em 90 de altura. Por quê? Porque muitas vezes, um projeto muito grande, você não vai entender que esse pavimento, por exemplo, esse piso, ele já esteja no nível 0, se ele está menos 20 dessa altura, se ele está mais alto. Então, eu geralmente modelo a parede, depois que eu modelo é que eu vou fazendo essas correções de restrição, tá? Isso é a forma que eu trabalho. Se vocês já quiserem trabalhar as restrições, passando um corte, verificando as alturas, é totalmente tranquilo trabalhar dessa forma. Mas com esse avanço que a gente já está aqui de paredes, por exemplo, a gente já está na fase final, praticamente que são as últimas paredes. Então a gente já tem domínio e conhecimento suficiente para poder fazer essas configurações, tá?
Então vamos lá. Essa parede aqui eu vou desenhar nessa face, ela tá para dentro, tá? Dentro dessa face, desse deck, ok? Vou desenhar até esse trecho, beleza? E aí vem essa parede aqui, olha só o que que acontece. A escada aqui no CAD, ela tá mais à frente, e assim como essas paredes aqui também, tá? Então, na verdade, a minha parede vem até aqui à frente. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no 3D o porquê que acontece isso. Porque que o piso ficou, ele ficou antes do que depois da parede, no sentido assim, que quando eu tenho uma parede, esse piso ele obviamente estaria por cima, e eu deixei ele recuado. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Então vou aqui nesse cantinho, dou espaço para que a parede fique na posição correta. E aí, nesse caso, essa parede já é uma parede existente, que ela vem até aqui esse nível, tá? Esse nível aqui da parede da área gourmet, nesse piso aqui, beleza? Inclusive na obra, a piscina o proprietário já tinha comprado, depois, e o deck já tinha um tamanho, e acabou que foi necessário até aumentar esse trecho aqui, tá? Então essa parede aqui eu vou até conservar ela como uma fase nova, essa que está em destaque. E essa aqui sim eu posso até conservar como existente, beleza? Então vou clicar nessa parede, que é a parede onde passa aqui o piso do ateliê, essa ligação entre o deck e esse piso. Então essa aqui sim eu coloco na fase existente, beleza? Agora a gente entra aqui na vista 3D nova, só para entender essas configurações de restrição que eu acabei de falar. Eu prefiro ver a parede quando ela passa, porque aí eu tenho um controle maior para corrigir, tá? Eu sei que esse piso desse deck está no nível pavimento térreo, com altura de deslocamento menos 0,20, tá? E aí esse piso ainda tem 10 centímetros, né? Então quer dizer, eu tenho menos 20 mais 10, porque a parede vai ficar abaixo. Ou seja, eu tenho menos 30, né? Então, nesse caso, se eu tenho 90 aqui, eu vou deixar aqui, por exemplo, com 60. Aí ela já vai ficar alinhada com a parte de baixo dessa parede, beleza? Da mesma forma, eu vou fazer com essa parede aqui também, tá? Ponto 6. E observe mais um detalhe também que é importante. Por incrível que pareça, essa parte das paredes de baixo, elas têm mais complexidade, talvez, que uma parede que ela fique no nível do térreo, tá? Por quê? Porque ela já tem vários elementos que já foram desenhados. E nesse caso, ela tem que acompanhar o que já tem, no caso aqui na obra, tá? Vou até conferir, por exemplo, vou passar um corte aqui na vista jardim baixo, tá? Eu já tenho algum corte que eu possa utilizar, por exemplo, eu vou só arrastá-lo nesse trecho aqui e vou aqui conferir essa parede, tá? Que no caso é essa aqui desse trecho. Então eu falei na verdade 60, tá? Mas ela tem altura aqui até maior, ela tem 72 em função dessa parede aqui do pavimento térreo, tá? Usem o auxílio do corte até para corrigir isso, beleza? Eu percebi aqui na modelagem e tive que entrar no corte para conferir. Isso é saudável fazer essas conferências, até porque esses dois cortes é o que fazem esse auxílio para a gente entender, no caso aqui, o que a gente está modelando, não só nas vistas, nas plantas baixas, no 3D, tá? Agora eu volto aqui na vista jardim baixo e vou passar esse corte agora nesse outro trecho, tá? Que é o corte longitudinal. Vou passar aqui nesse trecho, acesso ele. Não precisa cortar a planta baixa toda, tá, pessoal? Só o trecho que você quer ver. E aí agora eu vou verificar aqui, por exemplo. Olha só o nível, tá? Então 72 da mesma forma. Confiram sempre esses detalhes, tá? Porque no caso dos 60 centímetros, por exemplo, eles considerou, no caso aqui,
só até no nível do jardim alto, tá ok? Vamos voltar aqui no 3D. Pronto. Essas paredes aqui já estão resolvidas, tá? Não se preocupe com os pisos, já eu vou falar a respeito. Jardim baixo novamente, agora falta só essas duas paredes aqui desses jardins aqui, esses quadradinhos, tá? Do banco de madeira. Então, arquitetura, face de acabamento externo, tá? Restrições eu vou deixar para 0, 90 aqui. Vou desenhar já com retângulo, porque eu já desenho todas as paredes. Desenho um trecho do lado direito, esse outro trecho, certo? E nesse caso específico, aí sim elas têm 90, tá? Porque elas acompanham aqui essa altura dessas outras paredes aqui da horta, tá? Beleza? Agora, falando, para a gente finalizar, sobre esses pisos, tá? O que acontece? Rapidamente. Quando eu clico duas vezes para editar esse piso, tá? Que eu sei que na modelagem eu posso fazer isso. E aí, digamos que eu queira alinhar, tá? Com a L até essa face aqui da parede. O que o Revit vai dizer? Ele fala que as plataformas não podem se sobrepor, tá? É claro que isso é plausível nesse sentido. Por quê? Porque se eu estou levantando um platô, como que dois níveis separados eu posso sobrepor e como é que o Revit vai calcular isso? Porque eu não posso tomar área de um nível com o outro, se eu estou trabalhando com platô. Lembrem da aula de topografia, que as linhas, isolinhas, né, na verdade, elas nunca se cruzam. Esse é o princípio das linhas de topografia. Com exceção dos acidentes geográficos, que no caso que eu citei aqui, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar, por exemplo, o buraco das araras, que é quando você tem uma depressão e na verdade, esses níveis, essas linhas, curvas de nível, elas começam a ser negativas, né? Então o buraco ele fica inverso, né? Ele vai para dentro. Então nesse sentido, elas podem sim até se coincidirem, mas a altura nunca vai ser igual. Então o platô ele segue o mesmo princípio. Eles não podem se sobrepor, porque eu não posso tirar uma área de outra. O plano que eu subi de uma terra, eu não posso retirar com o mesmo alinhamento, tá ok? Então, e aí a gente vai fazer ajuste fino, tá? No final dessas paredes aqui a gente vai fazer uns ajustes finos nos pisos, tá? Por quê? Porque plataforma é uma coisa, piso é outra. Plataforma é o que, digamos assim, na prática, é o que uma máquina chega lá no terreno e faz o platô da edificação, ou seja, ele planifica o terreno onde a edificação vai ser construída. Nesse caso específico, eu estou trabalhando aqui, é uma edificação pequena, tudo mais, tá? Mas eu tenho que trabalhar essas plataformas separadas e aí sim compensar com o piso, tá? Que o piso é uma questão diferente. Muitos profissionais, inclusive, trabalham às vezes com essas plataformas. É só uma capinha de 5 a 3 centímetros. É só para trabalhar o terreno em si e não usá-las como piso, tá ok? E a gente vai entender isso mais à frente. Então vou finalizar só para vocês ficarem cientes. Eu vou sair do comando só para ele não dar erro, tá? Isso é só para vocês ficarem cientes, porque às vezes, poxa, mas o piso teria que estar alinhado com essa parede, com a face de fora, né? Então, nesse caso, ele não está alinhado por esse motivo, tá? Porque a gente vai fazer esse ajuste, tá ok? Isso é muito importante só para a gente entender o que é plataforma e o que é piso. Na medida do que o curso vai avançando, a gente vai entendendo isso com mais facilidade, tá ok? Como eu já citei, quem não enviou e-mail, me envie, que eu adiciono vocês nos arquivos usados nas videoaulas, tá? Esse material, eu peço para vocês que compartilhem, tá? Com arquitetos, engenheiros, estudantes de arquitetura, envolvidos na construção civil. Essa é uma maneira que eu encontro, por exemplo, de gravar mais conteúdos. Eu tenho muito mais coisa para gravar e isso me ajuda bastante, tá?
essa aula de paredes ela já começa a chegar no final, tudo bem? E aí a gente já começa a fazer agora, digamos, ajustes finais para que a gente entre aí em esquadrias, tá, pessoal? Porta, janela, para quem já estava aí ansioso para chegar nesse ponto, a gente vai chegar logo mais, tá? Só que a gente só vai fazer esses ajustes finos, beleza? Mas de parede, tá? Eu acredito que aqui já é quase que 100% de tudo que a gente tem que fazer com parede. Essa forma e essa didática que eu usei foi justamente para a gente deixar o aprendizado com mais fixação, tá? Para que vocês aprendam as ferramentas independentes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.